Saúde, estamos de volta, tá bom o programa hoje, né? Nosso Saúde e Bem-Estar. Agora a gente fala sobre vício em internet, vício no celular, vício nas tecnologias. O que é, como é que a gente identifica e principalmente como é que a gente trata? É sobre isso que a gente conversa agora com o psiquiatra da Unimed BH, doutor Alexandre de Araújo, mais uma vez aqui conosco. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Tudo bem, Fernando. Da outra vez a gente falou sobre problemas do autismo, né? Foi uma conversa muito bacana. E agora vamos falar sobre essa questão, né? O celular do senhor está ali, o senhor até falou, vou deixar quietinho aqui, para não... o meu fica aqui também, né? Isso hoje pode ser considerado um problema de saúde mental, essa nossa dependência tecnológica e virtual e online? Sim. No seu extremo, sim, né? Sem dúvida. Eu acho que a tecnologia veio para nos ajudar, ela realmente facilita muita coisa, né? Acesso à informação, recado, troca de informações, uma série de coisas, nos agiliza muito, né? Mas a gente começa a ter, às vezes, uma relação muito automática, né? Muito mecânica com esse tipo de ferramenta, esse gadget, né? Que a gente fala, e acaba que a gente começa a ficar com uma certa compulsão, muitas vezes, a utilizar, né, essas ferramentas que são muito interessantes, mas também podem gerar ansiedade, a gente pode ficar realmente numa relação um pouco adoecida, meio compulsiva com esse tipo de dispositivo, né? É uma tecnologia feita para viciar, tal qual uma nicotina sintética? A gente, do ponto de vista biológico, neurobiológico, a gente faz um pouco esse paralelo, né? Porque a gente sabe que a gente tem aí um sistema de recompensa cerebral, vamos dizer assim, do ponto de vista estritamente biológico, em que nós temos toda a sensação de prazer nas nossas relações com o cotidiano, por exemplo. E com outras atividades que, né, nos possibilita a sobrevivência como espécie. Por exemplo, a reprodução sexual, a questão da alimentação, sono, são necessidades biológicas que geram prazer, não é? Esse sistema que a gente tem, biológico, ele geralmente é estimulado e você tem liberação de neurotransmissores quando a gente tem essas experiências prazerosas. Então, inicialmente, muitas vezes, quando a gente começa a repetir uma experiência prazerosa ou uma experiência que tem um ganho imediato, esse sistema começa a ser acionado mais rapidamente, né? E aí, às vezes, a gente começa a ficar um pouco viciado, vamos dizer assim, com relação a você ter que checar ou experimentar ou visualizar determinadas coisas, né? Como é uma gratificação muito rápida, a gente começa, às vezes, a ficar meio automatizado. Aí entra num processo meio compulsivo mesmo. Então, aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque nós precisamos de um certo espaço também. A gente não pode ficar dependente de nada nesse sentido, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a ter uma reflexão maior sobre esses dispositivos para que a gente possa... quando a gente perceber que a gente está muito automatizado, né, muito robotizado, a gente começar a desgrudar um pouco, descolar um pouco, né, fazer intervalos, verificar realmente se você precisa dele toda hora, se você não está checando de uma maneira obsessiva esse tipo de dispositivo. E como é que a gente percebe que tem alguma coisa errada? A gente começa a ficar ansioso, né? Ficar começando, o celular não pode ficar longe, tem que ficar próximo, você tem que sair toda vez com o celular. Repete a mesma ação sempre, ou seja, você vai lá e vê de novo para ver se tem mensagem, sabe que não tem, mas vai de novo ver, Exatamente. Né? Tem algumas dicas, às vezes, que a gente pode pensar, por exemplo, você deixar o telefone com as mensagens em disparo o tempo todo na tela, isso é terrível, né? Especialmente se você tiver um perfil mais ansioso, você vai querer olhar toda hora. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para, às vezes, até na programação do celular... Desligar a notificação. Automática, exatamente. As minhas notificações são desligadas. Então, na hora que você quiser checar se você tem alguma mensagem, você abre e checa. Porque aí você não fica naquela coisa de ficar tendo que responder imediatamente. E tem isso também, né? As pessoas acham que tem que receber resposta rapidamente. Quer dizer, como se você não estivesse fazendo nada além de estar com o celular, não é isso? Então, tem pessoas que reclamam. Olha, você não está me respondendo, você está demorando para responder uma mensagem que eu te fiz. Ué, você está trabalhando, você está passeando, você está vendo uma televisão. Tem tanta coisa que a gente faz na vida, que a gente, né, que nos ocupa, né? Como é que eu posso ficar dando mensagens automáticas assim, né, de uma maneira tão veloz? Exatamente. Agora, esse dispositivo aí, né, doutor, que você falou sobre esse princípio do prazer, né, que aciona tudo isso, né, tem muita relação com esse movimento que a gente faz de baixo, de cima para baixo, que lembra um pouco aquele mecanismo da aposta, né, que proporciona uma recompensa ou a possibilidade de uma recompensa e vai cada vez mais estimulando o jogo, a aposta, e a gente faz isso também no celular, e aí a gente está cada vez mais entrando nisso e é um lugar que não leva
para lado algum, né? É interessante você mencionar essa questão do jogo, né? E aí eu acho que a gente podia pensar um pouquinho além do celular e trabalhar um pouquinho a questão dos jogos eletrônicos. Também. Que estão no celular, mas também estão em plataformas computacionais, estão nas nuvens, etc. Né? Especialmente os jovens, eles têm usado muito os jogos eletrônicos, jogos compartilhados ou não, como um certo espaço de escape, né? Porque a questão, você colocou bem em relação à questão do centro de recompensa, as recompensas imediatas, aquilo que o jogo um pouco traz de adrenalina, de expectativa, de ganhos, etc. Tem muito isso na questão do jogo eletrônico. Então, às vezes a gente recebe, por exemplo, adolescentes no consultório que estão realmente com uma situação em que, se você não fizer uma regulação, né, desse adolescente, principalmente dessa criança, de acesso a esses dispositivos, ela começa a ficar alienada, né? Começa a aumentar a quantidade de tempo que ela fica online, não é? Porque é uma atividade que dá um certo retorno de prazer imediato, ele está escapando um pouco dos contatos, das dificuldades das relações interpessoais que nós temos, que faz parte do nosso convívio social, não é? E das, às vezes, metas, obrigações ou coisas que ele tem que pensar para a vida dele. Então, realmente, pode ser uma fonte de escape ali que pode gerar uma certa alienação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu diria, com essa regulação desses dispositivos, né? Em relação a isso. Adultos também, né? A gente tem aí jogos de pôquer, né? Eu já tive pacientes com problemas com jogos de pôquer, por exemplo, e outros jogos de aposta. Que hoje são eles quase é uma publicidade muito agressiva que é feita hoje, né? Em várias plataformas. Mas também falando de tecnologia e falando de internet e de conexão, é preciso considerar também o aumento do consumo, principalmente no Brasil, pós e durante a pandemia, da pornografia, né, doutor? Sim, é outro ponto. Esse é um outro ponto interessante. Interessante porque como essas imagens estão disponíveis muito facilmente, né? Quer dizer, isso virou uma indústria muito diferente do que era, digamos assim, né? Quando a gente era adolescente. Tinha que comprar revista na banca. O acesso era físico, né? Você tinha que gastar dinheiro, tinha que ir lá, tinha que se expor. Hoje não, isso é muito fácil. Então, a disponibilidade hoje de informação e dos estímulos sexuais, né, são muito fáceis. E essa questão também é um problema. Já tive pessoas que, né, estiveram no consultório e que começam a desenvolver, então, esse tipo de gratificação. Muitas vezes como uma forma inicial de buscar um relaxamento, um prazer, mas acabam realmente gerando um hábito automático e a pessoa começa a ficar cada vez mais presa nisso. Então, começa a desenvolver e ficar cada vez mais tempo vinculado a essas atividades. Isso, às vezes, começa a atrapalhar a pessoa, porque ela começa a ter, então, vontade de acessar a pornografia no horário de trabalho, em horários que ela normalmente não teria disponibilidade para isso, né? E não seria adequado fazê-lo. Né? E no caso dos adolescentes, né, já que a gente falou das crianças e adolescentes com relação aos jogos, os adolescentes acabam misturando a sexualidade virtual com a sexualidade real, que é outra coisa que pode ter muito mais barreiras, né, de dificuldade, de fala, de approach, de postura, né? A pornografia, em geral, não é a relação que nós temos na vida real, né? Muitas vezes, na cena pornográfica, as coisas acontecem de maneira muito perfeita, às vezes muito objetivada, às vezes de uma maneira que é totalmente diferente do que a gente vive na relação do encontro a dois, né? Sim. Aquilo é um teatro, né? Um cinema, né? Uma coisa fora da realidade, vamos dizer assim. E no encontro que a gente tem é cheio de problemas, defeitos, dificuldades, não é isso? Claro. Então, essa questão realmente há um distanciamento. Então, se você tem uma pessoa que não consegue visualizar esse distanciamento, né? E não percebe isso, ela vai ter muito mais fácil ficar no virtual, né? Sem dúvida nenhuma, dá menos trabalho. Olha, estão me lembrando aqui, a Lídia está me lembrando aqui, pelo ponto, que dos amigos virtuais, né, também. Amigo virtual é muito mais legal, né? É chato, né? E amigo bom é amigo que também pode ser chato, né? Interessante, teve alguns adolescentes que no retorno às aulas, agora depois da pandemia, eles tiveram dificuldade de adaptação, né? Pessoas talvez tivessem assim, mais timidez, mais dificuldade de relação interpessoal. Tem a questão do desafio da convivência, né, do adolescente, que às vezes é difícil no âmbito social, a questão do grupo, do bullying, de uma série de outras coisas, né? E eu tive, por exemplo, algumas pessoas que estavam com dificuldade de voltar, né? Tiveram que às vezes trocar de escola, fazer um movimento diferente para poder
para eles poderem se readaptar novamente ao presencial, né? Conviver, ver gente, falar com gente, né? Exato. E eu queria te perguntar sobre o limite aceitável, não só de tempo de tela, mas também de idade que pode ter, que pode ter acesso às telas. Tem algum consenso com relação a isso? Algumas referências, né? Eu não diria que é alguma coisa assim já, né, uma coisa muito bem definida, mas a gente tem que pensar o seguinte. Então, por exemplo, a gente pode pensar mais ou menos quando é que uma criança poderia ter, ou adolescente poderia ter acesso a um celular próprio, por exemplo, né? Acho que, com certeza, aí, a partir da adolescência, talvez, a gente possa pensar isso, né? Talvez 11, 12 anos. Antes disso, talvez seja muito prematuro você ter uma pessoa, a criança de 9, 8 anos ter um celular próprio. Será que faz sentido isso, né? A gente pensar isso. Tem que verificar um pouquinho a questão dos acessos, né? Que é sempre uma importância, a verificação disso. E a gente sabe que o telefone ele pode ser útil em alguns aspectos, né, do adolescente, na questão de você poder facilmente comunicar, acessar, etc. Pode ser utilizado de uma maneira complicada, por exemplo, se você ficar vigiando, né, porque você pode rastrear telefone, não pode? Pode. Então, essa é uma questão, né? Será que a gente estaria fazendo alguma coisa correta, vigiando, né, os nossos adolescentes? Mesmo que ele não saiba. Esse é um problema. Não acredito que seja o ideal, né? O ideal é a gente estabelecer uma relação de confiança, pactuar uma relação de confiança e definir isso. Mas pode ser utilizado dessa maneira, né? Que eu acho que é uma maneira um pouco desvirtualizada. Bom, em relação à pós-adolescência, então a gente teria que ter a questão dos jogos eletrônicos e acesso à internet, que também a gente precisa limitar. Então, definir um horário para fazer isso, porque a pessoa precisa estudar, tem que comer, tem que cuidar de si, não é? Tem que fazer, às vezes, um esporte, interagir com as pessoas. Então, delimitar um certo tempo, talvez aí, não sei, 1 hora por dia, no máximo, de uso de jogos eletrônicos. Isso vai variar um pouquinho do grau de autonomia que o adolescente tem, né? A cultura de casa e talvez aí o amadurecimento que esse jovem está, né? O senhor falou quanto tempo? 1 hora? Talvez 1 hora. Para um adolescente de quantos anos? A partir de 12, 13 anos, talvez. Não, 1 hora no máximo. Né? 1 hora de jogo. Mais do que isso. Quem está vendo a gente aqui, nosso telespectador deve estar pensando, puxa, que difícil que é, né? 1 hora, ou um adolescente de 12, 13 anos. É muito complicado, mas é preciso entender também, né, doutor, que é um remédio muito poderoso. Se a gente considera como remédio para, para dar uma aliviada. Eu tenho uma filha de 6 anos que quando vai almoçar conosco, ou seja, tem adultos ali, a gente quer um pouquinho de alívio ali e entrega. Nicole, ok, pode usar o celular. A Nicole fala sem parar, é um motor que gira em 360 graus. E ela fica super entretida. Desliga, é muito forte. Então, é preciso considerar a força desse desligar, né? Sem dúvida. Então, eu acho que são momentos que você pode usar, desde que sejam, né, controlados, regulados, tem situação para isso, né? Por exemplo, tem criança que tem dificuldade para alimentar. Às vezes o pessoal usa o celular para distrair a criança, para alimentar ela todo dia. Quer dizer, será que faz sentido isso? Ela não tem que aprender a ter uma relação com o alimento, com a comida. Para saber que ela está comendo, né? E para os adultos, doutor, tem essa ideia, aquele pensamento obsessivo de estar conectado o tempo todo, essa necessidade. Tem pessoas que levam isso tão a sério que criam perfis falsos para ficar conectado ali em algum ambiente online, né? Ou pseudamente conectado. Não, sem dúvida. Eu acho que tem todas essas desvirtualizações aí, né, do mundo virtual que ele nos proporciona, né? Na verdade, como humanos, a gente não inventa muita coisa, a gente é do mesmo, mas usando ferramentas diferentes. Tem algum comportamento hoje que foge do padrão quando a gente fala de questões online? Hoje, por exemplo, antes, para a gente saber algo de alguém, a gente ia no catálogo telefônico, né, para saber onde a pessoa morava. Você lembra disso? O catálogo, aquele negócio que usava para prender a porta, né? Deixa eu ver o sobrenome. Falou que mora na rua tal, Rua Pedra Bonita, no Barroca. Eu já achei namorada assim. Sim. Hoje tem um stalker, né? Você sabe a vida toda da pessoa. Essa hiperexposição pode ser muito complicada, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Algumas redes sociais já têm dispositivos de autorregulação, no sentido assim, você limita aquilo que você expõe, né? Então, você pode fazer isso, por exemplo, no WhatsApp, ou no Facebook, ou em outras ferramentas, estratégias de exposição. Para que a gente está se expondo, né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco isso, né?
qual que é seu objetivo, né? Porque hoje a gente está nesse mundo aí glamouroso da exposição, etc. Então tem pessoas que viram, né, celebridades virtuais, essa coisa toda, e que não tem assim, nenhuma bagagem de ter feito nada significativo, mas a maneira como elas se apresentam parece que gera uma certa cativação, né, uma certa relação de identificação com as pessoas. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, assim, para que eu quero me expor? Qual que é o meu objetivo, né? Eu quero o que com isso? Eu tenho um ganho com isso? Eu tenho um prejuízo com isso? Porque se expor também não é fácil, né? Às vezes você leva pancada, né? E você pode gerar também situações de crítica e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado e às vezes você precisa fazer isso no campo do trabalho, né? Mas você pode preservar a sua intimidade mais, né, mais familiar, mais íntima. E aí a gente entra numa outra discussão também, que o próprio contato excessivo com a internet proporciona, aí falando mais de redes sociais, que é a distorção da própria imagem, né? Porque por que você quer se expor? Ou seja, que imagem você está expondo e que imagem você está enxergando e com qual imagem você está se comparando, né? Sim, exatamente. É claro que todo mundo quer ter uma imagem muito bonita, muito agradável, né? Muito excelente, né? Em relação às pessoas, que é também uma situação, um campo de uma certa artificialidade, né? É interessante, tem algumas pessoas, algumas influências, né? Que têm feito um trabalho um pouco didático nesse sentido, não sei se você já reparou, elas têm se fotografado sem Photoshop, elas se expõem de uma forma mais natural. É legal esse movimento. E tem tentado mostrar um pouco para as pessoas como é que a gente pode montar cenas, né? Que as pessoas começam a fazer leituras muito rápidas, né? Então é interessante isso. Porque de uma forma geral ninguém fala que está no cheque especial, com dor de barriga, dor de dente, está sempre tudo muito bem, né? Não tem estria, não tem celulite, não tem nada. Né? Não tem. Tá tudo ótimo, né? Mas essa comparação acaba sendo muito danosa, né? É um gatilho para a ansiedade, para a depressão. Sim, acho que sim. Para a ansiedade primeiro e depois se a pessoa começa a ter autoimagem não valorizada, se ela tiver uma necessidade psicológica, né? E aí a nossa estrutura de formação de personalidade, de onde a gente vem, como é que a gente caminha esse processo, é que vai às vezes dar a nossa segurança, a nossa capacidade de lidar com os processos, as frustrações, né? Ter uma resiliência para enfrentamento dos problemas. Quando você fica muito vulnerabilizado, né? Ou você tem uma estrutura mais vulnerável, você fica mais à mercê desse tipo de situação, né? De aprovação do outro, de dependência, uma série de coisas. Então, por isso que é importante, na percepção de sofrimento em relação a isso, buscar ajuda, né? Eventualmente, se a pessoa não está conseguindo sozinho, um acompanhamento psicológico, ou eventualmente, numa situação que a pessoa está num grau de sofrimento, às vezes, muito profundo, às vezes até um recurso farmacológico. E isso não é uma coisa tão incomum, não. O Hospital das Clínicas lá de São Paulo, com o professor Joaquim Nabuco, ele coordena o ambulatório que trata dependências tecnológicas, né, doutor? Cada vez mais intenso o número de pessoas que procuram por isso, por um detox digital. O que o senhor indica para isso? Quais são os passos desse possível detox? Eu acho que a gente tem que ter uma hora, às vezes eu tenho que orientar um pouco isso até no consultório, e até a gente tem que fazer um processo de autorreflexão, né? Em relação à utilização, principalmente do celular, que é um item mais, digamos, né, que a gente carrega conosco, né, geralmente, no sentido da gente fazer intervalos de descanso, né? A gente ter momentos no final de semana, no lazer, etc., que a gente possa ir mais, enfim, fazer um tipo de atividade ao ar livre, não ficar carregando o celular o tempo todo, desligar o celular em determinadas situações, checar o celular em determinados horários, né, quando a gente tem compromisso de trabalho, etc. No almoço, a gente não ficar tão, talvez, intensamente vinculado à tela, né? Ter pelo menos 20 minutos, meia hora, não é possível. O mundo vai acabar se a gente ficasse 30 minutos sem olhar para a tela do celular, né? Mas dizem que teve uma pesquisa que fala que quando você fotografa a comida antes de comer, parece que o sabor fica melhor. Essa vai, Fernando. Faz algum sentido, né? Pode fazer algum sentido, né?
Essa coisa do gourmet ultimamente traz um pouco esse registro, né? A gente registro. gosta de ir no restaurante registrar o que a gente está... Que é a origem, lembra? O Instagram antes era isso, era foto de comida e cachorrinho. Cachorrinho e comida, agora depois virou aquele negócio todo, aquele universo, verdade, né? tá certo. Agora, dormir com o celular não é preciso, né? Eu acho que... Não. O celular que eu digo na cabeceira? Na cama, você ali? tem... Às vezes você usa o celular como despertador, então tem gente que faz isso, né? Então bota o celular para despertar na hora. A gente não tem mais aqueles despertadores mecânicos, né? Que a gente não tem mais. Então a gente acaba utilizando às vezes o celular como forma de despertador. Ok, tudo bem. O problema às vezes que você tem que fazer é dar um tempo. Só um parênteses. Existe o despertador sim, porque a gente não quer. Não usa. Mas existe. Lá no Shopping Oi, aqui em Belo Horizonte, tem. É verdade. E em outros lugares também. Mas quem que está comprando esses despertadores? Ninguém não compra. Não. Já tem celular para isso. Sabe mas que aí nem o relógio mais as pessoas usam direito? É verdade. Acaba usando usa o celular, né? Mas vamos pensar na possibilidade de você ter um horário de higiene do sono, né? Que você vai deitar um pouco antes, ver o que te relaxa para dormir. Porque realmente a exposição a telas assim muito brilhantes, ela pode incomodar um pouco. Então é interessante em algum momento você ver alguma atividade que possa te relaxar. Ou ver uma televisão, eventualmente, ou escutar música, ou ler, enfim, fazer algum tipo de meditação. Então tem coisas que são interessantes que dá para a gente fazer, que depois que a gente tiver concluído o dia, vamos dizer assim, né? Tiver mais à vontade, a gente possa jogar o celular um pouco de lado. Exatamente. Bom, doutor, a gente tem aqui o nosso quadro Mitos e Verdades, o senhor já participou, e agora está na hora dele. Vamos lá? Vamos tentar responder. Então, é agora. Estamos falando do vício em tecnologia, estamos aqui com o psiquiatra doutor Alexandre de Araújo. E agora a gente tem a primeira questão. A primeira questão é essa, doutor. O senhor me diz, é mito ou verdade, que a tecnologia não é uma droga? Não é. A princípio, não. Aliás, tudo pode ser uma droga, né? Dependendo da maneira como você usa. Então, tecnologia, a princípio, não é uma droga. Vício em tecnologia não é comum. É mito ou verdade? Esse dado é mais complicado. Eu diria que é comum, vício, né? Se a gente for trabalhar o conceito de vício, de dependência, né? Grave, talvez não seja muito comum. Mas algum grau de compulsão, a mobilização desses dispositivos nós temos. Então a gente tem que vigiar. E a outra questão é essa, o vício em tecnologia não é uma doença mental. Mito ou verdade? Se houver realmente um vício, né? Uma compulsão grave que começa a gerar prejuízo para as pessoas e sofrimento, sim. Aí vale a pena, sim, aí a gente pode considerar que isso é um problema de saúde mental, temos que pensar em abordar. A dependência da tecnologia é causada por problemas que vão além da própria tecnologia. Mito ou verdade? Verdade. É aquilo que eu coloquei um pouquinho da estrutura pessoal de cada um, da história de cada um, né? Como é que a gente utiliza essas ferramentas? Tem pessoas que podem ser pessoas que são mais vulneráveis e começam a utilizar essas ferramentas de uma maneira que acaba gerando prejuízo para elas mesmas, né? E aí isso tem, às vezes, coisas mais profundas e elementos aí da psicologia, enfim, do inconsciente, de uma série de outras questões que estão envolvidas. Então, sem dúvida nenhuma, isso pode ser, muitas vezes, um sinal de que alguma coisa não vai bem. Na outra ponta dessa questão, tem pessoas que eu já vi, elas existem, e falam, não, eu não uso o WhatsApp. Oi, não, aí você usa o quê? Não, aí você tem que entender, eu uso o telefone, eu só não tenho WhatsApp, você tem que me ligar mesmo para falar. Interessante isso, eu acho que isso é igual tomar café sem açúcar, doutor. É uma evolução, viu? A pessoa abandona o açúcar e o WhatsApp também. O WhatsApp eu não abandonei não, mas o açúcar eu já abandonei. Eu vi que a gente tomou um cafezinho aqui agora. Tecnologia não é exclusivamente viciante, é mito ou verdade? Eu diria que talvez mito mesmo. Exclusivamente viciante, eu acho muito forte, né? Aquilo que a gente ajuda, né? Ajuda. É aquilo que a gente comentou, assim, uma máxima aí, inclusive, dos clássicos, né? Quer dizer, tudo em excesso pode gerar um problema, não é isso? Então, é um pouco essa história. Como a gente vai utilizar as ferramentas que são mais interessantes, né? A gente perceber se realmente está prejudicando ou não, enfim. Tá bom. O vício na tecnologia, nas redes sociais, na internet de uma forma geral, pode causar problemas sérios, incluindo até o suicídio. Mito ou verdade? Olha, aí já eu acho um pouco apelativo. Eu diria que não. Suicídio eu acho um pouco demais. O suicídio é um evento muito grave, né? Muito complexo. Às vezes a gente tem muita dificuldade de entender todo
processo que leva uma pessoa a gerar, né, um ato suicida. Em geral, uma pessoa que está realmente numa situação provavelmente de muito sofrimento psíquico. A maioria das pessoas que cometem suicídio tem algum transtorno psiquiátrico, geralmente, ou um transtorno de humor, uma depressão, um transtorno bipolar, ou um quadro psicótico, ou uma dependência química grave, né? Ou um transtorno de personalidade em que ela tem mais impulsividade, menos tolerância à frustração. Então, em geral, né, eu diria que não. A questão do suicídio é realmente mais complicada. Muito bem. Doutor, queria te agradecer aqui a participação, foi ótima conversa, sempre muito agradável o nosso bate-papo, e fique já convidado para outros papos, outras abordagens aí para frente. Tá ótimo, Fernando. Valeu. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado também pela sua companhia. Acesse as nossas redes sociais, mande aí as suas mensagens, perguntas, sugestões. Nosso WhatsApp está na tela, é o 31 99791 5990. Até a próxima.